The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar sobre o CIP 3D placas. Este novo módulo, ou esta nova opção de cálculo que existe no programa de CIP 3D para a versão 2015, que será muito em breve, surgiu no programa que nos permitirá fazer a colocação de estruturas com outras potencialidades que não conseguiríamos fazer até aqui. Ou seja, este módulo de placas permite-nos introduzir estruturas unicamente em placas, ou seja, discretizando toda a estrutura através de elementos finitos com as placas, ou através da integração das placas com os elementos de barra que já existiam no novo Metal 3D. Agora mudou de nome para CIP 3D. Então, o âmbito deste webinar será demonstrar como é que nós conseguimos trabalhar com este módulo no programa. Eu vou criar uma obra nova. Vou manter estes dados que estão aqui por defeito. Já não vou fazer nenhuma alteração. E terminamos a introdução, ou terminamos o assistente. A partir daqui, temos a possibilidade então de começar a introduzir os elementos, da mesma forma como seria com a introdução de barras, e para todos os efeitos, no programa temos então esta opção, placas, em que nos permite fazer a introdução de uma placa nova. A introdução de uma placa basicamente seguirá os mesmos pressupostos que existiam na colocação de panos de cargas. A situação é a mesma, ou seja, nós introduzimos 3 nós, no mínimo 3 nós, e a partir daí o programa, como o Polyline, fecha a colocação do pano. Eu vou fazer aqui a introdução de um pano, ou seja, a partir aqui do eixo do programa, com 10 metros de desenvolvimento, com 5 metros de altura. Vou dar aqui outro nó, e a partir daqui vou clicar com o botão direito do rato e temos a introdução de uma placa. Temos então a introdução de uma placa vertical. Elas podem ser inseridas sobre qualquer direção. Como tinha mostrado também no vídeo sobre as novidades, nós temos a introdução de uma estrutura de um depósito circular, ou seja, essa mesma esfera seria introduzida por várias placas que iriam fazer então a definição da própria esfera. Dentro do comando de placas temos aqui várias opções, como por exemplo, colocação nova, o mover a placa, ou seja, permite-nos mover um nó da placa e modificar a sua geometria, apagar a própria placa, descrever a secção, descrever a disposição, será um pouco também semelhante ao que já existia no descrever a disposição das barras, a discretização que nós vamos usar para o cálculo da placa, isto é a discretização dos elementos finitos, neste caso a separação entre nós, inverter o sentido do eixo do Z e definir a direção do eixo de X, descrever o material, as bandas de integração, que iremos ver mais para a frente, e a definição da vinculação interior e da vinculação exterior da placa, isto para cada uma das faces, unir as placas e dividir as placas, também já iremos ver para que é que servirá. Depois também temos aqui o comando procurar, isto no caso de termos muitas placas introduzidas, podemos depois irmos procurando por placa, esta claro que passa a ser então a P1, a placa 1, mas no caso temos muitas placas, queremos fazer uma alteração e se lembramos do nome ou da referência que a placa tinha, podemos procurar na mesma estrutura, mas isto para uma introdução de dados um pouco já mais vasta. Este exemplo era um comando que não iria fazer muito sentido. Neste caso, eu iria descrever esta secção, ou seja, ao descrever a secção da placa, nós podemos dizer ao programa qual é que é a espessura que a placa tem, sendo que, por defeito, a placa está a ser inserida como botão. De qualquer forma, iremos já ver a seguir a forma de poder modificar o tipo de material, ou seja, a nível de espessura, eu vou dizer que ela tem 350 mm, ou seja, 35 cm. A nível de placas, temos então a descrição do material, ou seja, descrever o material. Ao clicarmos aqui, temos então por defeito o botão, que era o material que vinha do assistente
que eu não alterei, ficou a ser 2530. De qualquer forma, podemos selecionar o material para esta placa só, ou seja, poderemos fazer variar o próprio betão em várias placas de betão introduzidas na mesma obra. Também temos a possibilidade de definir esta placa como aço laminado, ou aço informado, alumínio extrudido, ou um material genérico, em que nós daríamos qual é que é o modo de elasticidade, o modo de população, o coeficiente de dilatação e o peso específico. Bom, no nosso caso, iremos manter o material que está selecionado nos dados gerais, seja o botão C2530, e teremos então aqui a colocação de uma placa. No entanto, este exemplo que está aqui, eu vou assumir que isto, por exemplo, fosse um muro de cabo ou um muro de sustentação de terras, para já, mas aqui num exemplo muito simples, e quero só referir uma situação. Como a introdução da placa foi deste nó para este nó, o início da introdução da placa define-me o eixo local de X, ok? Sendo que o eixo local de X é esta seta vermelha, que é esta seta vermelha que temos aqui do eixo global, verde, azul, temos então o eixo de Y e a verde temos o eixo de Z. Ou seja, temos então os eixos locais globais do programa, eixos globais do programa e eixos locais da placa. Da mesma forma como já acontecia antigamente com os eixos locais das barras. Eu vou definir para esta placa vinculação exterior. Eu vou selecionar esta aresta e vou definir que temos aqui um encastramento, que esta aresta está encastrada. Ou seja, temos então aqui a definição de encastramento desta aresta. Para todos os efeitos, a única coisa que eu tenho introduzido para já é apenas uma placa, um muro de botão. Vou fazer então aqui a colocação de umas cargas, ou seja, nós podemos ir a carga, introduzir cargas sobre placas. Vou selecionar a minha placa e para a hipótese permanente, a hipótese de peso próprio, não queria aqui uma ação, que este exemplo também não necessita. Eu vou colocar, sendo que nós estamos a introduzir as cargas segundo os eixos locais da placa, ou seja, segundo os eixos locais da placa, sendo que este é o eixo de Z, eu vou colocar uma carga de direção segundo o Z em sentido positivo, ou seja, como se tivesse a carga do meu terreno deste lado, ou então o impulso vai ser dado deste lado. Eu vou colocar aqui uma carga, por exemplo, de 10, depois vamos aceitar e temos então a consideração da carga nesta direção. Outra situação será, outra hipótese que temos no programa serão aqui as placas de discretização. Ou seja, ao selecionarmos a placa, temos que a malha de triângulos que o programa vai gerar vai ter um tamanho máximo na direção X local e Y local por defeito de 0.25. Isto acaba por partilhar a mesma separação que existe nos movimentos da grelha do SIDCAD, ou seja, que é de 25 a 25 cm. No entanto, isto para mostrar como é que o programa faz isto, eu vou, por exemplo, dividir isto em dois triângulos apenas, vai ser uma discretização mais cru possível, que seria uma situação que até nem era recomendável, mas isto é mais a título de exemplo. Eu vou dizer que o tamanho máximo na direção X local vai ser 10 metros e o tamanho máximo na direção Y local vai ser 5 metros, ou seja, que é as dimensões da minha própria placa. Ao fazermos aceitar, eu vou ao cálculo calcular e esta discretização vai me permitir depois mostrar outra coisa. Não vou dimensionar os perfis, não vou dimensionar os perfis, sim, nós não temos perfis introduzidos. Vou fazer aqui a deformada e os valores da janela ativa. E podemos ver então que a nossa malha basicamente são dois triângulos, ou seja, 10 por 5. Claro que temos uma malha muito pouco refinada para este tipo de estrutura, isto não seria todo aconselhável, mas de qualquer forma já conseguimos ver nesta opção tanto a deformada como os valores da estrutura, neste caso desta placa, em que poderíamos ver deslocamentos, deslocamento total, para a ação simples ou para a combinação de deslocamentos. Podemos ver esforços, fatores em Y, etc. Podemos então visualizar desde deslocamentos, esforços e tensões. Portanto, aqui a tensão de limites da placa. Claro que voltamos novamente à mesma situação com um impulso de terras completamente retilíneo
o próprio comportamento não é todo o mais correto, porque é como se fosse a placa, se ela dobrasse um bocadinho, mas a discretização também não é a mais correta. E é isso que nós, neste caso das placas, precisamos agora ter um pouco de atenção, porque fica do lado do utilizador, o valor de separação, o valor de separação, neste caso o valor do tamanho de cada triângulo que o programa vai gerar para calcular a placa. Isso precisamos ter um pouco de atenção, como irei mostrar agora nos exemplos a seguir. Como podem ver, o próprio comportamento desta placa, ela torce um bocadinho, a discretização também não é mais feliz. Bom, relativamente a outras opções que podemos ter aqui na placa, ou seja, claro que a qualquer altura nós podemos incrementar estes elementos com outros, ou seja, nós poderíamos ter aqui a placas nova e introduzir outra placa aqui. Ou seja, o programa iria-me introduzir outra placa. Como podem ver, eu comecei a fazer a introdução da placa com esta direção. Logo então o programa assumiu aqui o eixo de X. Não quer dizer que houvesse problemas. A transmissão de esforços passa-se naturalmente de uma placa para outra e vice-versa. A questão é que a representação da própria, dos esforços, dos momentos, vão tomar valores a nível de representação, a nível de visualização de resultados, não iria ser tão fácil quando nós temos os eixos não coincidentes. Eu irei mostrar isso mais para a frente, quando colocar aqui uns elementos um pouco mais corretos relativamente ao tipo de estrutura que nós estamos a calcular. Eu vou mostrar aqui outro tipo de situação. Eu vou apagar esta placa que está aqui. E vou apagar estes nomes que foram gerados pelo programa. E para mostrar um pouco a integração que existe entre as placas e os próprios elementos de barra, eu vou colocar aqui uma barra nova. Vou deixar aqui, por exemplo, no T80 e vou colocar esta barra daqui a aqui. Ou seja, a conexão ou a transmissão de esforços que existe de placa para placa passará-se aqui pelas próprias laterais que a placa tem, ou quando os nós dos elementos finitos, dos triângulos, sejam coincidentes a nível de espaçamentos entre elementos que se conectam. O que acontece neste caso é que nós discretizamos para esta placa um tamanho máximo tamanho máximo na direção X e tamanho máximo na direção Y dos triângulos, um valor muito elevado. O que para todos os efeitos, e como se recordam, a malha tem apenas um triângulo que se divide aqui. Esta barra que está aqui para todos os efeitos só fica conectado neste nó e neste nó. Isso a nível de deformações não vão ser coincidentes, ou seja, o comportamento de deslocamento de uma placa para a barra não vai bater muito certo. Iremos ver isso agora. Eu vou voltar a calcular a placa. Vou aqui a deformáveis a valor janela ativa. E podemos ver aqui que a minha barra se deforma assim e a minha placa se deforma de uma forma diferente. Isto porque a integração, ou seja, a conexão de nós de um elemento com o outro é feita um aqui e outro aqui. Ou seja, nós não temos aqui malha para fazer a conexão e a transmissão e, enfim, utilização de deslocamentos com os dois elementos. Claro que se nós fôssemos aqui a placas de discretização e discretizasse esta placa de 50 em 50 cm e voltasse a calcular esta estruturazinha, em cálculo formadas, o comportamento que esta viga ou este pilar que tínhamos aqui, P80, está a ter, já é coincidente com, aliás, é tão coincidente que ela nem se consegue ver, é coincidente com a própria placa. E neste caso já conseguimos ver a discretização da placa com os triângulos com 50 por 50 cm. Ou seja, temos uma discretização muito mais apertada e o comportamento entre os dois elementos é coincidente e correto.
Continuando. Vou fazer aqui outro exemplo. Vou fazer aqui um muro de cabo com uma sapada. Eu vou pegar estes elementos que estão aqui. Vou introduzir novamente aqui uma placa nova, de 10 metros por 5 de altura. E vou introduzir aqui outra placa, 1,5 metro por 10 metros. Acidente ali, direito ao rato. Temos então muro e aqui a fundação colocada. Eu vou a placa, vou descrever a secção das duas. Vou dizer que a espessura é 350. A única diferença que eu vou fazer aqui é que para esta placa eu vou limitar novamente a secção e vou definir que temos um modo de vínculo em Z local neste caso. Eu vou dar aqui um valor de 30.000. Isto depois também dependerá do terreno, obviamente. Mas temos então aqui definida para a placa um modo de vínculo em Z local, ou seja, basicamente como se esta placa, para todos os efeitos, estivesse por cima de uma colchão de molas, digamos assim, ou seja, são molas que são aqui identificadas para esta placa. Temos a definição do material que já está perfeito, que é o betão. Temos a colocação aqui de modo de vínculo. Vou colocar aqui outra situação, ou seja, necessito de definir para esta placa, para todos os efeitos, que a vinculação exterior que existe para esta placa, eu vou fazer nesta aresta, será, e porque nós temos um modo de vínculo ativo, um apoio com deslocamento livre numa reta com a direção Z. E faço aceitar. Voltando a referir aqui a questão do eixo do Z. Nós temos aqui o eixo de X, nós temos aqui o eixo de X e nós temos aqui o eixo de X. Estamos nesta direção. Eu vou aplicar aqui uma carga para esta parede. Vou aqui introduzir cargas sobre as placas. Vou introduzir aqui uma carga de peso próprio. Vou voltar aqui a criar uma ação nova. Com uma carga variável em Y, com 30 no valor inicial e 0 no valor final. Temos então aqui uma carga no impulso de terreno. E vou calcular esta obra. Aliás, antes de calcular, vou aqui a discretização e vou discretizar estes nós de 0,5 em 0,5. Claro, quanto mais apertado for a malha, mais longo é o cálculo. Vamos calcular a obra. Vamos então aqui a cálculo de formadas a da janela ativa. E eu vou diminuir aqui um bocadinho a amplificação dos jogamentos, isto fica uma coisa assim tão absurda. E temos então a possibilidade de verificar o deslocamento total, deslocamento em Z, rotação, etc. Mas também a possibilidade de consultar esforços. Ou seja, se nós fôssemos consultar aqui os esforços, temos aqui fletor Y e temos aqui o nosso valor, esforço fletor. E depois podemos visualizar aqui o fletor em X. Ou seja, como eles não são coincidentes, a visualização que nós temos de uma placa para a outra não é tão fácil a leitura. Isto porquê? Porque a orientação do eixo de X não é mais correto. Por exemplo, eu vou aqui a este comando, placas, definir a direção do eixo de X para esta placa e vou definir que é nesta direção. Ou seja, definir esta linha e o meu eixo de X fica então coincidente com o eixo de X desta placa. Eu voltaria aqui a calcular a obra. Voltaria a definir as obras na janela ativa. E agora, quando estivéssemos a ver os esforços no fletor X, nós já conseguimos ter aqui uma relação entre os dois elementos. Ou seja, não há nenhum problema em os eixos não estarem coincidentes. A visualização depois dos esforços é que não é a mais fácil. Vamos então aqui verificar tensões, etc. Na face superior, na face inferior, a máxima de ambas as faces, a máxima absoluta de ambas as faces, etc. Isto é esta possibilidade. Ou seja, o cálculo desta estrutura foi feito desta forma. Eu vou mostrar agora aqui uma situação diferente. Vamos supor que eu pretendia considerar neste mundo os contrafortes. Eu vou colocar aqui uns contrafortes. E com isto vou voltar a falar novamente na questão da discretização, que é preciso ter
é preciso ter-se alguma atenção. Então é assim, vou colocar aqui uma placa nova, vou definir aqui a 2 metros do eixo do eixo do muro um contraforte, ou seja, daqui também a 2 metros. E agora fecho aqui. Temos então aqui um contraforte colocado. Posso usar os comandos que o programa tem agora novos, que é o de copiar elementos, e vou copiar os nós e as placas. Esta placa para aqui com 2 metros também do limite do muro. Eu vou, neste momento, a placas, descrever secção. Vou descrever a secção dos meus contrafortes com a mesma espessura que eu tenho do muro. E, na descretização, eu vou definir, por exemplo, que para os meus contrafortes eu vou ter também uma malha de 0.5 por 0.5 e aqui quero referir uma coisa. Nós temos aqui uma placa contínua que depois está a ser interceptada com os contrafortes. O que quer dizer que se a malha desta placa não coincidir com a malha desta placa, o cálculo vai ser incorreto. Eu vou demonstrar isto. Ou seja, nós temos aqui uma malha de 50 por 50 e temos aqui uma malha de 50 por 50. Eu vou editar esta placa e vou dizer que tenho aqui uma malha de 0,60 por 0,60. Ou seja, os nós dos elementos finos desta placa não vão bater certos com esta placa, porque está-se passado aqui a 2 metros. Ou seja, são valores múltiplos de 5. Eu vou calcular esta estrutura. Ou seja, com isto quer dizer que se não houver uma divisão de placas, que irei mostrar a seguir, o programa não faz um automesh entre uma placa com a outra, a não ser que haja uma banda, uma divisão da própria placa. Neste caso, se fôssemos aqui aos valores, iríamos ver que a minha placa estaria presa no nó inferior e no nó superior. Ou seja, eu vou tentar aqui. Onde é que é mais? Então, o que podem ver é que os meus contrafortes atravessam a minha parede. E para todos os efeitos, ela só vai estar conectada neste nó e nestes nós de baixo. Porque estes nós estão a 0,5 e estes nós estão a 0,5. Logo, há conexão entre os elementos finitos de uma placa com a outra. Mas para estes nós, daqui de cima, não há correspondência. Logo, elas só ficam conectadas no nó inferior, nó inferior e no nó superior. Neste caso eu tinha duas hipóteses. Ou eu vinha a placas e descrevia a discretização como tendo a mesma separação do que os meus contrafortes, ou então teria aqui uma situação diferente. Que em placas, perdão, dividia a minha placa, em que vou dividir a minha placa daqui a aqui, ou seja, dividi esta placa, passou a estar uma e aqui outra, e volto a dividir a placa aqui. Ou seja, passamos a ter 3 placas, esta, esta e esta. Como há uma divisão, já vai haver aqui um automesh entre os elementos finitos de um elemento para o outro. Voltando a calcular esta obra, e voltando aqui à tomada de valores, podemos ver que mesmo estando aqui o fator de escala multiplicado por 1000, por isso é que ela está com esta formada super exagerada, já há uma correspondência, já há uma conexão entre elementos. E se repararem, o programa aqui, porque este tem uma separação diferente deste, já há aqui uma correspondência que o programa faz automaticamente entre os vários nós dos elementos finitos. E assim, este contraforte deixa de estar conectado só naquele nó e naquele nó lá de cima. Já fica conectado em todo o seu desenvolvimento. Ou seja, ou dividimos a placa, para o programa fazer aqui a conexão entre os elementos finitos, ou então tinha acertado a malha deste elemento com a malha deste elemento, a nível de separação. Bom, relativamente aqui a outra opção que o programa tem. Se nós voltássemos aqui, eu vou voltar aqui este com um volume mais correto, e se fôssemos aqui esforços, mesmo vetor em Y, etc. Nós temos a possibilidade de visualizar os esforços assim, com os isovalores, ou então visualizar os esforços de uma forma diferente, que são as bandas de integração. Ou seja, com as bandas de integração, eu vou fazer aqui uma situação muito simples. Mas nas placas,
temos aqui bandas de integração. Isto permite, por exemplo, para esta placa, visualizando aqui o deslocamento, os esforços, o axial, o vetor em X, o vetor em Y, tem a possibilidade de gerar aqui uma banda de integração. Esta banda de integração permite-me, de uma forma muito rápida, determinar qual é que é o valor, ou seja, o valor da envolvente, ou, neste caso, do diagrama. Vou fazer aqui uma nova, isto é como se estivéssemos a visualizar uma banda de 1 metro. Eu faço aceitar e vou colocar uma banda aqui ao eixo. Isto faz com que, aceitando esta banda, e sem necessitar de calcular novamente a obra, nós agora em cálculo podemos ver aqui envolventes, e nas envolventes, e por exemplo ver o momento em Y, e temos ali o valor, como se fosse uma barra que tivesse introduzida na minha placa. E de uma forma muito rápida determinar aqui qual é que é o valor do momento, 53, ali menos 7,40, e depois com qualquer programa, ou se quisesse fazer uma verificação manual, calcular a armadura que eu necessitaria para esta placa. Ou seja, nós conseguimos, desta forma, com as bandas, visualizar os esforços de uma forma muito mais direta. Vou fazer aqui uma obra diferente agora. Eu vou apagar isto tudo que tenho aqui. E vou introduzir aqui um tipo de estrutura diferente. Ou seja, vou fazer aqui um pequeno edifício. Eu venho aqui, vou colocar, e aqui vou fazer uma... Vou introduzir aqui os dados um bocadinho mais rápido. Ou seja, introduzir aqui uma barra. Vou aqui de nós, fazer aqui divisão, dividir isto em 5 pisos. Vou definir aqui uma nova vinculação exterior. Fazer aqui uma vinculação. Vou copiar o meu pilar. E barras. Vamos copiar aqui, isto fica separado 6 metros, depois 7 metros e meio, por exemplo, depois 6 metros novamente, volto a copiar estes elementos todos que estão aqui e vou copiar isto para aqui com uma separação de 4 metros e meio, mais 4 metros e meio e novamente mais 4 metros e meio. Então, temos aqui a introdução dos nossos pilares já com os nós para os outros pisos. Eu vou fazer aqui uma visualização 3D, ou uma vista nova, isto para me auxiliar a introdução dos dados do primeiro piso. Vou chamar isto aqui piso 1, passamos a visualizar por cima do piso 1 a nossa estrutura e agora vou colocar as barras em que depois ali já edito. Aliás, vou só fazer aqui uma coisa, desculpa, vou aqui a barra, escrever perfil. Isto é o hábito da versão anterior. Vamos aqui então vamos aqui definir como HEB 300B, por exemplo. Aceitar, ok. Agora sim, temos os nossos pilares com HEB 300B, HE 300B. Voltamos aqui à nossa janela, voltamos aqui à vista de piso 1. Vou agora sim introduzir as minhas barras. Em vez de estar a utilizar o HE, vou usar agora o IPE 300. Vou fazer aceitar, vou introduzir então as barras, neste caso as vigas que vamos ter neste piso, serão estas, depois estas, e agora já se pretendesse poder voltar aqui para o 3D, e a partir daqui vou introduzir placas, vou introduzir aqui placas com comando nova. Ou seja, vou introduzir aqui uma placa, vou fazer a placa do piso, botão direito do rato, temos então a placa introduzida. Temos o eixo de Z para baixo, neste caso. Bem, não há problema. Novamente na mesma situação, nós introduzimos aqui a placa está contínua, eu poderia ter introduzido por partes. Porquê? Que é para o programa me contabilizar, para não ter cuidado aqui com a discretização da malha que eu vou ter nesta placa, para me contabilizar direito aqui a correspondência neste caso a transmissão de esforços para as minhas vidas. O que eu vou fazer aqui para todos os efeitos acaba por ser então uma divisão, ou seja, vou dividir a minha placa aqui, esta placa vai passar a ser 3 placas, e agora sim temos uma placa, 2 placas, 3 placas. Vou definir também para placas a sua secção, vamos deixar então aqui 200 mm. Se eu visse, por exemplo, na vista 3D, o que acontece neste caso é que eu tenho a minha placa ao eixo com a minha viga. Não é? Tenho a minha placa ao eixo com a minha viga.
Bom, o que é que eu posso fazer? Se eu pretendesse, eu viria aqui a placas, inverter o sentido de Z, do eixo Z, ou seja, clicando na placa, nesta e confirmando, colocamos então o eixo Z para cima, se eu quisesse confirmar dessa forma. E agora, neste caso, o que eu poderia fazer era, em placas, escrevia a disposição. Bom, antes de fazer isso, eu vou usar aqui uma opção que me permite aqui uma maior facilidade na introdução destes dados. Antes disso, vou aqui a cargas, introduzir cargas sobre as placas, vou selecionar as minhas placas e poderíamos introduzir agora, eu até vou fazer aqui uma situação diferente, ou seja, eu venho aqui às ações, vou criar umas ações adicionais, vou dizer que temos aqui então comércios, vou criar uma sobrecarga nova, neste caso será de comércios, e agora vou aqui a cargas, introduzir cargas sobre as placas e vou introduzir, segundo a ação de sobrecarga, um valor de 3, por exemplo, com sentido positivo em X, ou neste caso sentido negativo em X, desculpem, positivo em Z ou negativo em Z, vai ser negativo em Z, ou seja, nós temos neste momento o sentido de Z para cima, nós temos então carga no plano para baixo. Eu vou aqui modificar a visualização da minha estrutura. Isto porquê? Porque eu tenho mais pisos cá para cima, e então vou aqui e copiar elementos, nós, barras e placas, vou copiar as minhas placas para os pisos superiores e, voltando à minha visualização, temos então a minha estrutura já mais completa. Claro que no programa agora seria prático também usar aqui as layers, ou seja, se eu voltar a esta visualização, o que nós podemos fazer aqui, eu vou criar layers, isto também já tinha sido mostrado na webinar das novidades, ou seja, vou criar aqui layers para pilares, vigas e lajes, e agora vou-lhe dar aqui uma cor diferente para cada um destes elementos. Isto vai me permitir ter uma visualização mais simples da estrutura. E neste caso posso, com este comando obra atribuição de placas a layers, eu vou selecionar isto tudo, porque a só me vai selecionar as placas, vou dizer que isto são as lajes, ou seja, com o comando de gestão eu posso agora apagar as lajes. Voltando a esta visualização, nós com o comando de atribuição de peças a layers, eu vou selecionar as minhas vigas. E vou agora, com direito rato, dizer que isto são layers vigas. E posso ir aqui à gestão novamente, apagar as vigas, e o que me sobra, se voltássemos à pista 3D, era a layer de pilares, que eu vou selecionar e dizer que é pilares. Ou seja, com esta opção, o que é que nós podemos fazer? Voltando à situação em que na vista 3D, peço desculpa que falta-me ativar as layers. Voltando aqui à vista 3D, ativando as layers todas, nós temos então a minha laje maciça, toda apoiada, ou então neste caso alinhada com as vigas. Isso é possível mudar. Ou seja, para ser mais simples e com as layers isso torna simples, eu apago os elementos que eu não quero ver neste momento. Vou aqui a placas, descrever disposição. Neste caso vou dizer que quero a minha disposição neste sentido. Volto aqui às layers, apago as lajes, deixo as vigas. Vou aqui a barra, descrevo disposição e digo que as minhas vigas são alinhadas por aqui. Ou seja, se eu ativasse então agora todos os elementos, isto é uma das utilidades da própria gestão de layers, eu posso ver de uma forma muito rápida já conseguir colocar as lajes a trabalhar por cima das vigas. Outra coisa que eu vou fazer aqui será em placas discretização. Eu vou pôr uma discretização de metro por metro, senão depois o cálculo fica muito demorado. E seria possível também, para todos os efeitos, em placas nós também temos a possibilidade de alterar a vinculação interior. E a vinculação interior permite, para cada face de cada placa, definir se elas são livres, ou seja, não estão conectadas entre si, se estão encastradas entre si ou se estão articuladas. Ok? Bom, eu vou aqui calcular esta estrutura.
programa aqui vai fazer então a compilação dos elementos, vai agora discretizar a estrutura. Por isso é que eu também fiz aqui a malha de metro a metro, para pôr o cálculo um bocadinho mais rápido, porque se temos uma malha muito apertada, o cálculo depois vai se estendendo, porque para cada nó o programa tem que calcular esforço, justamente, tensão, etc. E quanto mais combinações de ação tivermos, mais demorado vai sendo o cálculo, obviamente. Neste caso, então, se me aguardar um bocadinho, esta parte também é relativamente rápido. A partir daqui, a partir do cálculo, vamos poder visualizar os esforços que temos para esta laje. Ou seja, nós, voltando aqui ao comando formado em isovalores, poderíamos agora, para toda esta estrutura, visualizar os esforços que nós temos aqui, os deslocamentos que temos aqui. Vou aqui, deixa-me só verificar isto. Temos então aqui isovalores, podemos consultar a deformada, a da estrutura. Claro que a visualização, e como temos aqui também a discretização dos elementos, que foram os elementos finitos, podemos então, de qualquer forma, consultar isovalores, ver a discretização, a desligar a discretização, e verificar isto através aqui dos isovalores, os esforços que esta laje tem a nível refletor, a nível transverso, em X, transverso em Y, etc. Podemos verificar isto tudo. Claro que com a gestão de layers seria muito mais simples nós verificarmos isto e podemos visualizar isto de uma forma muito mais simples, ou seja, nós poderemos criar uma layer chamada aqui piso 1, por exemplo, piso 1, com a cor aqui azul, fazemos aceitar, voltaria aqui a visualizar a minha estrutura desta forma, e a partir daqui, com este comando, podemos dizer que isto aqui é o meu piso 1. Logo, na gestão de vistas, eu posso apagar tudo, à exceção do piso 1, voltando aqui ao 3D. E há outra situação. Voltando aqui, desculpa, neste caso não me interessa esta visualização, mas sim esta, ou seja, não as barras, mas sim as placas, que eu quero ver ao esforço das placas. Ou seja, as placas é que eu vou atribuir ao piso 1. E aqui, desligando as layers que já não quero ver, vamos a ver aqui as placas, e voltando aqui a cálculo, a vezes a valores, podemos visualizar só desta placa que está aqui, e isto torna-se muito mais simples de visualizar. Claro está que voltaremos à mesma situação, ou seja, nós estamos a visualizar os esforços através de elementos finitos, através deste tipo de representação. Seria sempre possível no programa, como tínhamos visto anteriormente, aqui em placas, definir as bandas de integração. E para as bandas de integração, nós podermos dizer ao programa que determinada banda ou seja, criar bandas de forma que pudéssemos consultar os esforços como se estivéssemos a consultar esforços em barras, ou seja, claro que nós poderíamos também gerar bandas de integração em zona, ou seja, com 1 metro de largura, em que vamos desenvolver então aqui metro a metro, e o programa vai-me gerar estas bandas metro a metro, que eu depois, de qualquer forma, aqui em cálculo envolventes, podemos visualizar os esforços para cada uma das bandas e depois, a partir daí, dimensionar uma armadura. Claro está que, sendo zonas que eu sei que o valor não tem grande variação, ou é o valor máximo, nós, nas próprias placas, nas bandas de integração, voltando novamente a esta placa, podemos, a qualquer altura, mover o extremo ou unir, por exemplo. Eu sei que aqui é o meu valor maior máximo que temos aqui definido. Nós poderíamos unir estas bandas numa só. Então, poderíamos unir esta com esta. E depois o que o programa vai fazer? Para toda esta zona, em cálculo, envolventes, temos então o valor máximo que há para esta zona. Ok? Conseguimos então visualizar e poderíamos armar toda esta zona consoante este valor que temos aqui. Ou para
o conjunto de bandas que quiserem, que pretenderem unir. Bom, relativamente aqui a outra opção, a opção do programa. Claro que é sempre no programa, e como tínhamos visto anteriormente, é possível sempre, eu vou aqui fazer uma obra nova, é sempre possível, e aqui, para terminar, é sempre possível importarmos e termos uma integração grande das barras com a própria estrutura metálica, com a própria placa. E que neste caso nós podemos importar fecheiros DXFDWG. Eu tenho aqui a terminar, aqui 3D placas, vou aqui importar um fecheiro DWG, pode ser esta pasta aberta. Ou seja, nós podemos importar todas estas layers que estão aqui. O programa faz uma importação desta estrutura. Ou seja, este fecheiro veio do cabo e temos logo esta introdução criada aqui no programa. Ou seja, podemos aproveitar desenhos que estão gerados no cabo, em 3D, e importar para o programa. E depois, a partir daqui, o próprio programa identifica isto como layers. Ou seja, a qualquer altura, nós podíamos desativar a layer que não queremos ver e começar a definir aqui no programa o que é cada elemento, ou seja, isto são placas, e nas placas elas vêm definidas automaticamente, também por ser do cabo. Nós poderíamos descrever agora aqui a secção, podíamos apagar depois isto, e temos então aqui estas barras, em que podemos ir a barra, descrever perfil e descrever qual era o perfil que nós tínhamos. Ou seja, já com este comando aqui também da gestão de layers, permitiria fazer isso de uma forma muito rápida. Ou seja, visualizando, eu tenho esta obra já aqui calculada, podemos vir aqui. Definindo estes elementos, temos então esta obra calculada e temos então a possibilidade no CIP 3D calcular estruturas que até há muito pouco tempo não tínhamos possibilidade alguma de fazer. Não é? Com este tipo de elementos de placa temos então uma potencialidade muito maior no programa. Aqui o programa vai jogar, nós agora podemos aqui visualizar as deformadas, temos também a discretização desta própria estrutura. Como podem ver, temos estes elementos finitos e a partir daqui todos estes elementos são elementos de barro que estão a interagir com a estrutura, com as placas, com as barras e vice-versa. Temos então consultar deformadas, para a ação do vento 2 e da mesma forma isovalores, tratamentos, esforços, etc. Vamos visualizar isto tudo. Etc. Ou seja, as potencialidades que o programa tem agora são muito maiores.